Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade e para esse assunto a gente trouxe a Lucimara Ferreira, que é Head de Diversidade e Inclusão do BNP Paribas. Luci, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Conta pra gente um pouquinho o que é trabalhar num banco que tem uma presidente mulher. O que mudou na prática? Então, a nossa CEO, a Sandrine Ferdan, ela assumiu em 2014 e, de imediato, ela já colocou como meta aumentar o número de mulheres em posições gerenciais dentro da organização. Na época eu fui chamada, eu era já a presidente dessa iniciativa dentro do banco, e eu fui chamada para falar, e aí, cadê o mapa de quantas mulheres a gente tem, onde é que elas estão, casadas, solteiras, qual é a idade, que cargos. Então a gente fez um mapa das mulheres e começamos já desde o início com iniciativas de inclusão, porque a diversidade a gente estuda, a diversidade a gente lê, mas a inclusão na prática é outro assunto. E esse a Sandrine trouxe para o topo da mesa. Então ela começou imediatamente a montar esse grupo. Eu fui a coordenadora na época, desde 2015 até 2017, quando eu me tornei a Head de Diversidade e Inclusão para mais 4 grupos, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí ela falou, quais são as medidas assertivas? Né? Então, a primeira medida assertiva que a Sandrine tomou foi o envolvimento dela como CEO. E eu acho que esse é o primeiro remédio da inclusão, o exemplo pela liderança. Entendi. Então, quando efetivamente o chefe acredita no projeto. Isso. Então, a liderança dá o exemplo, a liderança começa a fazer a inclusão e aí aquela coisa vai descendo todos os níveis. Mas ela é uma chefe mulher. Isso. E o resto? Então, na época, quando ela assumiu em 2014, ela tinha uma mulher no quadro de diretoria executiva. Hoje são 6. De quantos? De 21. Então, assim, é um número incrivelmente maior e ainda pequeno. Mas é uma evolução incrível, porque são diretoras executivas de áreas super importantes, inclusive de áreas de negócios, de áreas de front, que a gente chama, né? Então, assim, essa mudança está acontecendo todo dia, a inclusão está acontecendo de fato. Agora, me conta uma coisa, o mundo dos negócios sempre foi dominado pelos homens. Os homens estão preparados para serem liderados por mulheres? Então, deveriam estar. Né? Eu acho que essa mudança, infelizmente, não acontece na velocidade que a gente gostaria, então dá tempo de todo mundo se preparar. Quer dizer, essa é a diversidade. Então, hoje lá no banco tem uma CEO mulher, nós estamos fazendo inclusive um projeto com 4 CEOs mulheres de bancos internacionais no Brasil que se juntaram para fazer uma medida assertiva. A gente fala disso daqui a pouco. Ah, já tem outras CEOs de tem bancos? 4. No Brasil são 4. Ah, que legal. No Brasil a gente tem, inclusive nós juntamos essas 4 mulheres, conseguimos um orçamento incrível e lançamos um programa para mulheres, incluir mulheres dentro do mercado financeiro. O programa nasceu em maio e teve 1.385 inscrições, imagine você, só tínhamos 60 vagas. O programa começou agora em agosto e termina em dezembro. Então, pode falar o nome dos bancos? Pode, claro. O BNP Paribas, o Goldman Sachs, o UBS e o Deutsche Bank. Esses 4 têm mulheres CEOs mulheres, Entendi. sim. Bancos então, europeus. Bancos europeus. O Goldman Sachs é americano. É americano. Então, assim, eu sou a coordenadora por parte do BNP, minhas colegas temos mais 3 coordenadoras, e essa junção, a gente brinca que chama um crochê cósmico, né? que nos trouxe juntas e estamos inserindo 60 mulheres. Para eleger essas 60 mulheres, para você ter uma ideia de como isso é diverso e como é bacana na inclusão, nós escolhemos mulheres negras, mulheres pardas, mulheres de renda social mais baixa. O que trouxe meninas, são formandas em 2019 e 2020. O que trouxe também meninas de universidades federais, meninas LGBTs. Então, assim, a gente tem um grupo bastante diverso que a gente está chamando de muitos nomes, mas o nome mais bonito que eu acho é o banho de loja. A gente está dando um banho de loja, são 15 sábados que as meninas estudam, das 10 até 1 da tarde, e está sendo incrível o projeto. Se deixar eu falar do projeto, eu falo sem parar.
Então, aproveitando esse gancho, o BNP leva super a sério essa questão da diversidade no trabalho, né? Muito. E, inclusive, vocês têm diversos grupos específicos, né? Grupo para raça, gênero, grupo pra social, deficiência, LGBT. Isso. Conta pra gente por que vocês resolveram criar essas divisões? Por que você precisa tratar cada diversidade de um jeito diferente? Tá. Porque são diferentes mesmo, né? Assim, a gente fala até bastante da interseccionalidade de uma pessoa com deficiência que é LGBT, ou de uma mulher negra que é deficiente, né? Então, intersecciona muitas vezes, mas vamos tratar primeiro do assunto das diversidades separadas. Se você tem uma diversidade, ou seja, se você é mulher, olha os números, você não está crescendo. Dentro dos números de mulheres em posição de gerência, por exemplo, está aí o He4She, da ONU, que traz isso dentro da pauta, todo dia traz os números, que a gente está melhorando, está muito melhor que a década passada, mas ainda é pequeno. Se você é uma mulher negra, aí você está numa posição muito pior, porque de novo, intersecção de mulher com negro. Se você é LGBT, nas posições mais altas, muitas pessoas ainda estão dentro do armário, então você não consegue medir. No Brasil, não vou falar aqui para, né, Madrona, você não pode perguntar a questão, ou seja, pode perguntar a questão da raça, pode perguntar a questão da opção sexual, mas se a pessoa não quiser responder, não responde. Então você fica com um problema para você saber quantas pessoas você tem naquela diversidade. Então, assim, você vai tratando as diversidades de forma separada e depois você junta para interseccionalizar e falar, quantos nós temos então? Então, qual é o nosso público? E aí tomar as medidas assertivas. Lá no banco a gente tem todas essas questões e quando a gente fala de questões mais graves como raça e LGBT, o que a gente tem tentado é trazer pessoas mais júniores da raça parda e negra para o banco e preparar essas pessoas. Mas hoje, na verdade, o INSPER tem uma iniciativa incrível de bolsa para pessoas da raça negra. A Zumbi dos Palmares tem uma iniciativa incrível, junto com o Febraban, que paga o CPA 10 para as pessoas que estão fazendo universidade. Então, a gente já tem iniciativas com aquários de pessoas muito bacanas que a gente pode fazer parcerias. Bom, aí voltando para a questão da mulher, que por enquanto eu te contei, né, que a gente está montando aqui no escritório uma iniciativa primeiro para as mulheres. Quem sabe depois a gente dá uma ampliada para outras coisas, né? Mas assim, uma coisa que a gente fica pensando que a grande questão da mulher é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E eu acho que talvez a grande barreira de você não ter mulheres nos cargos de gerência seja que em algum momento ou a vida pessoal pressiona para você largar a vida profissional ou a vida profissional pressiona demais e você não consegue equilibrar as duas coisas e tal. As mulheres querem pagar o preço? Vem a dúvida assim, elas querem realmente pagar o preço de abdicar dos filhos e da família para se dedicar ao trabalho? Ou essa é uma pressão da sociedade de que, olha, a mulher realmente tem que ser uma profissional bem-sucedida? Assim, fica a dúvida de é um desejo genuíno da mulher ser uma profissional bem-sucedida, ou lá no fundo a mulher adoraria ser uma dona de casa, de hobby sustentada e fazer compras à tarde. O que você acha, Lucy? Então, eu sou uma feminista, né? Então, a minha visão sobre esse fato ela é bastante clara. Então, assim, isso é uma construção social. Né? A construção social é aquele quadradão, só cabe aquilo dentro, e aí todas as mulheres elas devem cuidar dos filhos quando ficam grávidas e os homens vão trazer o sustento. Né? E graças a Deus essa construção social está cada vez mais tranquila, mais flexível. O filho é do pai também, né? Então é sempre importante a gente lembrar disso, que o trabalho é dividido. Então pai não ajuda, pai é pai e faz metade do que tem que ser feito dentro de uma casa. Então, assim, eu acho que as moças de hoje em dia, a gente fala muito dos millennials, eu amo profundamente os millennials, que aprendem tudo no YouTube e sabem melhor do que a gente que estudou na escola, né? Eu acho, assim, uma coisa incrível essa revolução que os millennials estão fazendo. Mas, assim, é isso, é você falar, então, o filho é nosso, então o que é que nós vamos fazer com esse filho? Então, quando você fala assim para mim, será que as mulheres querem pagar o preço? Elas não acham, não tem que ter preço. Não tem que ter preço ser uma excelente profissional, né? Agora, que a maternidade é um facão na carreira,
Ela é. Então, o que a empresa tem que fazer? Acolher esse momento. E dar um short Friday, e dar um trabalho flexível, e deixar essa pessoa, né, viver aquele momento, porque todo mundo tem que nascer, né? Ou então a gente simplesmente, né, não tem mais ninguém nascendo no mundo. Então, assim, as empresas têm mais um entendimento de que a maternidade tem que ser cuidada com mais carinho. Quando você olha, por exemplo, a licença maternidade em países de primeiro mundo, né, pode ir lá para os países nórdicos, que são os melhores, que têm a melhor regra de licença, as mulheres têm 1 ano de licença maternidade e os homens 6 também. meses. Então é incrível. Aqui, para a gente conseguir os 20 dias para homens, que inclusive eles não tiram de licença, ainda está sendo uma coisa bastante difícil. Então, assim, é verdade que a maternidade dá aquela interrupção na carreira, é verdade que a empresa tem que acolher essa maternidade nesse momento. Lá no banco a gente faz um café da manhã quando a mulher volta de licença e eu sempre brinco assim, a mãe de primeira viagem, quando ela volta a trabalhar, ela tem certeza que o filho dela vai morrer. Vai morrer. Ele vai morrer. Eu saí de casa, ele vai morrer. E ele não morre no primeiro dia, nem no segundo, fica forte, cada dia mais feliz, vai para a escola e é isso, quer dizer, é você também não dramatizar, se você, meu Deus, meu filho, seu filho tá ótimo, eles são super malandrinhos, espertos, né? E aí o pai entra e faz 50% do job. Agora, falando um pouco da flexibilização do trabalho, né? Hoje em dia a gente vive num mundo que tem tanta tecnologia para facilitar o trabalho em casa, etc. O home office não pode ser uma ótima técnica para você facilitar? Sei lá, eu tenho filho agora, graças a Deus, maior e tal, mas assim... Gente, se você pudesse sair do escritório num horário razoável e continuar trabalhando em casa, você já resolveria metade dos seus problemas, Com né? Com certeza. E não dá para fazer isso hoje? Tem aumentado cada vez mais. O mercado financeiro mesmo tem feito... Nós temos na nossa empresa CTLM, nós temos o Short Friday, que é assim, às 14h na sexta-feira, você desliga o seu celular. Você pode ir embora, você não tem que ficar... Não é home office, né? No home office você fica no Skype, fica no celular, leva o seu computador, o seu laptop. O Short Friday não, às 14h você vai. Então, o que tem que ser feito? Tem que se entender direito essa história de quem precisa. E nessa hora, o gestor tem que acolher essas necessidades. Então, uma mãe que volta de licença maternidade, uma pessoa que tem a mãe doente, o pai doente, um irmão doente, um filho deficiente, por exemplo. Então, assim, não é todo mundo que precisa fazer, mas algumas pessoas precisam fazer. E eu acho que a discussão que mora aí atrás do trabalho flexível é uma discussão muito ambígua. A discussão do patrão é assim, vai virar bagunça. Isso aqui na minha empresa não, eu sou meio control freak, peraí, deixa eu ver. E o do outro lado quanto mais você dá para o seu funcionário, mais ele devolve. A gente tem exemplos práticos de um Short Friday fazer a diferença na vida de uma mãe que vai buscar a criança na sexta-feira, toda sexta-feira na porta da escola. E não manda uma van, não manda o pai, não manda a mãe, um amigo, um motorista, ela vai lá na porta da escola. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que o retorno para a empresa, de uma empresa que faz o trabalho flexível, agile, chame do nome que quiser, mas respeita a diferença daquela necessidade que muitas vezes é temporária, é um retorno muito maior para a empresa. Então, é isso que a gente tem que vender, é nesse trabalho. Então, assim, é um lugar entre vai virar bagunça do que a produtividade vai aumentar. Tem um lugar aqui no meio que a gente tem que encontrar e botar para patrão e empregado. Porque sempre vai ter aquele empregado que vai tentar tirar proveito e sempre vai ter aquele patrão control freak. Então, a gente tem que achar um lugar entre esses dois. Tudo bem, Lucimara, tem vários assuntos que a gente podia conversar, mas por hoje a gente fica por aqui. Ok, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. E semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. E para assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube.